E agora, o que eu faço com tudo o que eu aprendi sobre discipulado? Agora é a prova dos 9. Agora você vai sair daqui, logo após esse momento, e você vai se deparar com o primeiro e o grande campo missionário da sua vida. Sabe qual que é? A sua casa. Gente, vou falar um negócio para vocês. Não tem trem mais difícil do que ser discipulador dentro de casa. E sabe por quê? Porque lá em casa as máscaras caem. Porque lá em casa não vou conseguir fingir. Lá em casa eu sou ou não sou. E detalhe, os meus filhos vão olhar para mim e falar bem assim: ô pai, mas como assim? É mais ou menos igual aquela história, né? O menino chegou para o pastor e falou assim: pastor, deixa eu morar na igreja. Vocês já ouviram essa história? Por quê, meu filho? Porque lá em casa meu pai é crente, aliás, lá na igreja meu pai é crente, é homem de Deus, abraça todo mundo, paz do Senhor, mas chega em casa, mais ou menos o que aconteceu. Um belo dia, uma irmã muito querida chegou para mim e falou assim: pastor, vai lá em casa para o senhor pregar para meu marido, porque meu marido não é crente, pastor, e eu quero que meu marido sirva ao Senhor, sabe? O senhor pode ir lá? Posso. Só que a ideia dela é que eu fosse lá e convertesse o marido dela. Isso não é assim. Mas tá bom, fui lá. Cheguei lá, né? Pastor, que bom que você está aqui. Está lá o marido dela, meio ressabiado, assim e tal. E aí, ela saiu para fazer um suco. Saiu para fazer um suco? Eu falei assim: pois é, eu vim aqui para falar de Jesus para ti, falar do Senhor. Aí o rapaz olhou assim para mim e falou assim: mas espera aí, você veio falar para mim do Deus da minha mulher? Sim. Então você perdeu o seu tempo. Porque o Deus da minha mulher, ele falou assim: eu não quero nem na bala. Essa mulher minha aí, ó, ela é crente lá na igreja. Lá na igreja é, como eu disse aqui, paz do Senhor, mas chega em casa, ela é o cão, pastor. Quero esse Deus não. Você pode ir embora. E aí daqui a pouco a irmã chega com o suco. E aquele silêncio. Eu falei: irmã, estou indo embora. Por que, pastor? Não, estou indo embora e amanhã eu te espero lá no gabinete. Nós precisamos conversar. É justamente isso. É você sair daqui e você ser o discipulador, ou o discípulo e o discipulador dentro do seu lar. A minha perspectiva hoje não é falar de evangelizar o cônjuge, apesar que isso é tão importante quanto. Mas a minha preocupação é com relação aos filhos. Eu gosto muito de uma autora, e isso eu vou falar mais para frente. Ela escreve sobre filhos e ela diz que a única coisa que a gente pode levar para o céu aqui da terra são os nossos filhos. E aí eu queria ler com vocês a respeito desse texto que aparece, Provérbios 22:6. E esse texto de Provérbios 22:6, nesse primeiro ponto, eu estou grifando os pontos, esse primeiro ponto, mas eu vou ler o verso, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Detalhe, quem está falando sobre como a gente deve fazer isso em nossa casa, é o homem mais sábio que existiu na história. É o homem que um dia, ainda na infância, ele estava para ser rei, assumindo o lugar do seu pai Davi, e Deus lhe dá um pedido, como aquela lâmpada de Aladim. Pode pedir o que você quer, em sonhos. 1 Reis 3. Diz a palavra de Deus que Salomão, na mais tenra idade, faz o quê? Senhor, eu peço coração sábio. E a Bíblia fala que Deus se agradou tanto daquilo que Deus não só deu sabedoria, mas Deus também deu riquezas, domínios para aquele homem. E ele foi simplesmente o homem mais sábio da história. E é esse homem que ensina a gente a ser o quê? Discipulador dentro da nossa casa. E eu espero que, através desses princípios simples, eles não fiquem apenas no campo do ver. Ah, entendi, pastor. Porque o grande desafio é fazer isso aqui, ó. Vamos lá.
E o que Salomão nos ensina sobre esse primeiro campo missionário, que é a nossa casa, que são os nossos filhos, e que nós somos chamados a ensinar sobre o Senhor? É justamente essa primeira palavra: ensina a criança. E esse ensinar, o termo no hebraico é um termo militar, é treinar. É treinar. Quem que já fez pedagogia aqui? Um dos princípios da pedagogia, sabe qual que é? Repetição. Você lembra quando você foi alfabetizado? A professora pegava assim e fazia você fazer o A, né? Era assim, ó. Né? Eu gostava de fazer o U. A gente treinava. Um soldado, quando ele vai para a batalha, antes de ir para a batalha, o que ele faz? Ele treina exaustivamente. Sabe o que o sábio Salomão está falando para mim e para você fazer com os nossos filhos? Treinar os nossos filhos. E essa ideia de treinar, queridos, é o tempo todo repetir o ensino e ver se eles estão fazendo aquilo que você está falando. O teu grande desafio: você vai ser considerado ou coroado como de fato um grande homem, não é pela empresa, não é pela fazenda que você formou, não é pela sua declaração de imposto de renda, porque se você não tiver filhos servos do Senhor, santos, tudo aquilo que você levou uma vida inteira para construir, sabe o que vai acontecer em meses? Quando não há temor de Deus, é isso que acontece. E nós somos chamados a fazer o quê? A treinar os nossos filhos, a treiná-los nos caminhos do Senhor. E aí de repente aparece a palavra criança, e a gente pensa assim: é tão bom a gente falar de Jesus para os nossos filhos enquanto eles são crianças, né? Até chegar à adolescência é tão fácil, criança é como uma esponjinha, absorve tudo rapidamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse termo criança, ele é muito utilizado, sim, essa criança que você carrega no colo e que você tem debaixo do seu cuidado. Só que eu gosto muito de um autor chamado Gerhard von Groninger, escrevendo um livro sobre família. Ele diz que o termo criança aqui compreende da criança de colo, o nascimento, até o casamento. Aí você fala assim: pastor, mas espera aí, 40 anos? Essa é a nossa visão de casamento, porque na época do período bíblico, sabe quando que aconteceu o casamento? 12 anos. Desceu a menstruação da moça, casar. O rapaz já estava lá com 12. Não, você não precisa se preocupar em arrumar namorada, não. Sabe por quê? Porque o pai, quem que arrumava namorada ou esposa para o filho? Eu falei isso para o meu filho, ele falou assim: pai, isso é muito quadrado. Que conversa é essa? Você não pode nem conversar sobre isso, pai. Isso é ignorância. Como é que você vai arrumar esposa para mim? Mas era assim. Quando menos imaginavam, estava lá, 12, 13, casados. Meus irmãos, o tempo de treino, de ensino, é justamente esse, do nascimento até o casamento. E depois, pastor, é lembrança. Filho, vem cá, você lembra que o pai ensinou? Você sabe qual que é o grande problema? É que nós não ensinamos, nós não treinamos os nossos filhos. E aí quando eles chegam na fase adulta, quando eles se casam, quando eles aprontam, nós não temos o que cobrar. E esse é o nosso fracasso. O fracasso dos nossos filhos não são apenas fracassos deles, são fracassos nossos. Porque quando na fase adulta nós já poderíamos viver uma vida mais tranquila, tem pai que na fase adulta, aí que parece que a coisa complica para a vida dele. E aí de repente ele diz: treina o seu filho, gaste tempo, invista tempo, faz esse papel de repetição. E ainda tem pai que fala bem assim: é a última vez que eu vou te falar isso. Que conversa é essa? Que última? Não tem isso não. É hoje, é de manhã, tarde. Vocês lembram em Deuteronômio capítulo 6, o que a palavra de Deus diz? Inculca no coração do teu filho o Shema. O Shema é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sabe o que é inculcar? É a ideia do monjolo.
E aí o Senhor, de maneira pedagógica, ele trabalha o lúdico. Ao levantar, ao sentar, ao dormir, ao andar pelo caminho. Sabe o que ele está falando? Não pare. Ensina, ensina, ensina. Treine, ensina, treine. A segunda parte do verso. Depois ele falar, ensina a criança, ele diz no caminho que ele deve andar. Ô pastor, uma frasezinha simples dessa, só que ela é carregada de um ensino. Começa por essa preposição. Não é uma indicação, essa junção de artigo com preposição, não é apenas uma indicação. A ideia de no caminho é enquanto você estiver vivendo. Sabe por que é diferente? Porque a gente faz assim, meu filho, está vendo aquele, não vai lá não. Não é indicativo. O ensino de Salomão aqui é discipule e ensine, mas pega na mão do seu filho e faz o quê? Caminha com ele e fala assim, está vendo aqui, filho, onde é que o pai está passando? Aqui não deve, tá? Tem que cuidar, agir assim. É assim. Tanto é que quando o pai, no período bíblico, ia ensinar o filho sobre a profissão, sabe que profissão que o filho aprendia? Do pai. É mais ou menos assim, ó. Não sei se isso aconteceu com vocês, acredito que tenha acontecido. A gente cresceu, mesmo na cidade, mas na cidade a gente tinha que plantar, cuidar. E aí um dia meu pai falou assim, Marcos, vem cá que eu vou te ensinar a carpinar. Carpir. Falei, pai, não vai dar certo. Não, vou te ensinar. E aí aquela enxada, né? Grande, ele com a enxada grande. E a gente com aquela enxadinha pequena. E esse negócio de carpir nunca foi muito minha praia, sabe? E aí o que eu fazia? Meu pai, o carpir é assim. E eu, doido para quebrar o cabo. Marcos, espera aí, não é assim. Presta atenção como o pai está fazendo. É isso. E sabe o que muitos pais fizeram? De alguns anos para trás? Tem um amigo, eu vou fazer o seguinte, você contrata meu filho para ensinar ele a fazer alguma coisa, eu pago o salário. Tá, você não fala nada não, mas você faz isso. Transferiu. E a gente vai ver que a responsabilidade de ensinar, de educar é nossa. E de repente o que ele está dizendo? Que eu tenho que fazer, ensinar, fazendo. E a gente volta, meus queridos, justamente no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1, quando falando na entrada da terra prometida, Deus chamando a atenção dos pais, Ele diz, tudo isso que eu estou falando estará no teu coração, e tu ensinarás a teus filhos. Ou seja, você precisa saber, e você precisa viver, e nós estamos ouvindo aqui, que o testemunho, ou seja, a nossa prática faz diferença. Nós queremos ensinar os nossos filhos, senta aqui filho, vou te ensinar o que Jesus falou sobre oração, tá? Ótimo. Acabou de falar, agora vamos ajoelhar no pé da nossa cama e vamos orar. E nós vamos orar assim. Filho, vai à igreja, domingo de manhã é o dia de você estar na igreja. É diferente de você falar assim, filho, vamos à igreja. Essa é a proposta de Salomão, é treinar, mas em treinar, e treinar o que? Fazendo. Na terceira parte do verso, queridos, ele diz, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Treinar, andando pelo caminho, o Senhor faz uma promessa, e essa promessa é, ainda que ele for velho, não se desviará desse caminho que ele treinou e que ele andou vendo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, não só na teoria e na prática, ela deixa marcas, e as marcas são eternas. Sabe o que a gente aprende? É que esse ensino, esse treino da palavra do Senhor no coração dos nossos filhos, aliado a essa vivência que nós devemos ter, meus queridos, faz toda a diferença no coração deles.
Essa semente, quando nós observamos de fato o que o Senhor quer, é uma semente que tem um certificado. Que certificado? De germinação, de garantia. O Senhor diz que aquele que treina o seu filho, que ensina e que vive no dia a dia, mostrando para ele como fazer, esse filho vai reter esse conhecimento. E na sua velhice, ele vai andar por esse caminho. Quero trazer algumas conclusões. Primeira delas, a tarefa de ensinar os nossos filhos, ou ensinar os filhos, é dos pais. Por que eu estou falando isso? Quando eu fiz uma pós na área de educação, eu vi um conflito muito grande, uma confusão muito grande entre o papel da escola e o papel do pai. Chegava alguns pais na escola, como diretor, ele chegava e falava assim: ô pastor, dá um jeito no meu filho aqui. Pastor, eu já entreguei para Deus. Pastor, eu não aguento mais. Eu falava assim: o que você não aguenta? Não, pastor, eu não aguento mais lidar com meu filho. Quer dizer que você está passando a responsabilidade de ensinar do seu filho para mim. É, pastor. Eu falei: então vou lá no cartório. Como assim? Você vai transferir a paternidade do seu filho. Não, mas eu não quero isso, pastor. Mas é isso que você está falando. Porque olha só, como diretor de uma escola, como um professor, eu vou simplesmente poder falar assim: Zezinho, eu vou ensinar para você o temor do Senhor. Pode falar, pastor. O temor, de repente, ele pode até aceitar, só que quando ele sai da sala, num ato de indisciplina, quando eu vou chamar a atenção dele, ele vai falar assim: pastor, você não é meu pai? Você não é meu pai. Então você não fala nada não. E aí o ECA vem com um raio de um dito, de um chamado constrangimento. E aí você vai tentar entender essa palavra constrangimento. Gente, é muita coisa. Muita coisa, constrangimento. Constrangimento não é só falar assim: moleque, você toma um rumo na tua vida, porque senão eu vou te corrigir. Não. Se você falar assim: menino, me senti constrangido, ele falou alto comigo. Você imagina a cena? A tarefa de ensinar, ela não é transferível. Eu não posso chegar para um professor de escola bíblica ou para o pastor e falar assim: pastor, ensina meu filho. Eu sou responsável diante de Deus. Os filhos que Deus me deu, Ele me deu a responsabilidade de falar do amor dEle, de ensinar, de discipular. Você já parou para pensar em fazer um discipulado com o seu filho? Sabe aquele discipulado que você pega assim, todo dia à noite, em vez de você ficar assistindo um monte de trem que não edifica em nada? Vamos estudar um pouquinho sobre o que é salvação. Como é que eu posso ter certeza de salvação? O que é vida de santidade? Gasta tempo discipulando seu filho. Essa é uma tarefa sua. Deus deu isso aos pais. E aí de repente você fala: pastor, eu não sei. E eu vou te responder: aprenda. O que nós já ouvimos aqui hoje ou ontem? É simplesmente a gente pegar as anotações que a gente fez, de repente falar: pastor Alexandre, por gentileza, me dá esses slides aqui, tá? Porque eu quero rever isso aqui, porque eu quero discipular os meus filhos. É aquilo que foi dito pelo Senhor a Moisés, por intermédio de Moisés. Essas palavras, esses ensinos, eles têm que estar onde? No teu coração. E aí sim você vai ensinar. Como? Ele mostra. A tarefa é tua. Não é do pastor. Não é do professor. Eles são seus auxiliares. São seus auxiliares. Eles podem te ajudar. Agora a responsabilidade de ensinar é sua. Segunda conclusão. O que ensinar? Como ensinar? O Senhor nos ensina. Voltando ao Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, olha o que nós temos que ensinar. Justamente, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, nós temos que ensinar que há um só Deus. Essa é a primeira grande lição.
Mas esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho que ensinar sobre esse Deus Criador, esse Deus Redentor, e esse Deus Consolador, esse Deus que de fato entra em acordo com o nosso espírito e que nos convence da necessidade de Cristo. Nós precisamos falar sobre o Senhor. Nós precisamos olhar para a primeira parte dos mandamentos, que diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Fale sobre o Senhor. Ensine sobre Ele, que há um só Deus, e esse Deus eu tenho que amar sobre tudo e sobre todos. Filho, você tem que amar esse Deus mais do que a tua bicicleta. Começa assim. Mais do que tua mamadeira, mais do que teu PlayStation, sei lá, eu estou falando de... Hoje tem um monte de trem mais moderno. Você tem que amar Ele sobre tudo e sobre todos. Você tem que amar Ele mais do que seu pai e sua mãe. É isso que nós temos que ensinar. Não apenas que há um só Deus, mas esse Deus tem que ser amado. Amado. É amor. E como é que nós devemos fazer? Lá também nós aprendemos. Irmãos, a palavra de Deus é perfeita. Inculcar os irmãos já sabe o que significa. E aí ele diz: assentado em casa. Sabe aquele momento que vocês estão no sofá da casa? Gaste tempo ensinando seu filho. Andando pelo caminho, também, vai para a escola. Gaste tempo conversando com seu filho sobre isso. Ao deitar, deixa eu só falar uma coisa. Se você não tiver momento nenhum com seu filho, 2 momentos são extremamente importantes para você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Ao amanhecer e ao dormir. De manhãzinha vai lá, fale do amor de Deus para o seu filho, e não é muito tempo. Ore com ele. E antes de dormir, passe no quarto do seu filho. Filhão, vem aqui. Deixa eu falar de Cristo para ti um pouquinho. Como é que foi o seu dia? Vamos conversar um pouco. São momentos que a gente planta no coração deles e ora com eles. São momentos extremamente importantes. Escrevendo entre essa parte do um olho e do outro. A ideia dos filactérios. Nos umbrais das portas. Nas portas. É para ensinar, é para repetir. Sabe um exemplo bem legal? O seu filho, quando foi fazer vestibular, você sabe onde é que ele escrevia as fórmulas que ele tinha que decorar? Na porta, na parede. E você achou um negócio bem legal. Cheguei no quarto de um jovem se preparando para o vestibular, ele escreveu umas 10 fórmulas no teto. Que ele gosta muito da cama dele, então ele está deitado, ele está assim olhando, fórmula de Bhaskara, fórmula está ali. Sabe o que o Senhor está falando? Não é para você enfiar fórmula, é a palavra do Senhor. Eu fui diretor de escola e eu aprendi com uma serva do Senhor, diretora de um colégio lá em Dourados, uma missionária chamada Esther. E ela fez uma coisa muito legal. A secretaria de educação da cidade, ou do estado, inventou uma norma lá que eles não podiam escancaradamente pregar a Bíblia. Não sei de onde é que eles tiraram isso. Mas enquanto ela não resolvia essa situação, ela falou assim: eu não posso falar? Não. O muro da escola dá uns 400 metros na avenida principal da cidade. De 10 em 10 metros tinha um versículo da palavra do Senhor. E sabe umas cores diferentes, assim, que não tinha como a pessoa não parar e ler. É isso. É isso. Encontrar todos os meios. Com que finalidade? Falar do amor de Cristo. Ensinar os filhos. Esse é o teu grande desafio. Terceira conclusão. E por que nós devemos ensinar? Meus queridos, porque é a ordem do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 2 diz: aos filhos e aos filhos dos teus filhos, ou seja, os netos.
Nesse tempo está acontecendo uma coisa muito legal. Nós trabalhamos com melhor idade na nossa igreja. Nós temos mais ou menos uns 300 jovens senhores, acima de 60 anos. E sabe o que está acontecendo? Por causa da queda da renda, muitos filhos pegam seus filhos e levam para a casa dos avós. Porque não tem como pagar a secretária, alguns não têm como pagar a escola mais, as escolas públicas estão cheias, então eles falam, pai, por favor, né, você pode cuidar do meu filho? E o pai, com certeza. E aí sabe o que esses avós estão pedindo? Material para discipular os seus netos. E a maioria desses filhos são desviados. E essas crianças, elas aprendem a cantar. Sabe aqueles cânticos? 3 palavrinhas só, eu aprendi de... Lembra? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Aprendendo a cantar, aprendendo a contar histórias. Por quê? Porque é inadmissível para um avô ver o neto a passos largos do caminho do inferno. E ele fala, não, eu não vou deixar isso acontecer. Isso é bíblico. E sabe o que acontece com esses meninos, quando chegam em casa, encontram seus pais? Pai, eu aprendi um negócio muito legal. Você sabe a história do Jonas? E o pai sabe que é um desviado. E esses netos fazem o que com seus pais? Pai, vamos orar? Eu aprendi a orar. Aí o pai já está com a boca cheia, porque ele nem esperou orar. Ele... E aí domingo o menininho falou assim, pai, vamos na igreja com a avó. E ele não tem coragem de falar assim, não, eu estou cansado. E sabe o que tem acontecido? Conversões. Percebam, o primeiro grande campo missionário é a nossa casa. Quando você sair daqui, você vai chegar na tua casa, pastor, mas está bom, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ok, então vamos lá. Seu pai, o seu avô, pastor, mas é muito difícil falar de Jesus do meu avô, pastor, é difícil. Difícil é falar na cadeia, gente. Difícil é falar na rua. Mas muitas vezes voltamos ao início. Sabe por que é difícil? Porque o nosso comportamento, muitas vezes, não é tão bíblico assim, sabe? A gente é crente, como a gente ouviu aqui, dentro da igreja. É fácil ser sal dentro do saleiro, né? Muito fácil, irmãos. E vamos lembrar, qual que é a única coisa que você pode levar para o céu daqui mesmo? São seus filhos. A herança do Senhor para a tua vida. Lembra que eu falei da minha filha? Minha filha tinha uma perspectiva de uma enfermidade difícil. Mas se ela não fosse curada como foi curada, se ela morrer, eu ia chorar, claro. Pensa. Mas sabe o que ia pairar no meu coração? A seguinte certeza. Ela chegou lá. Senhor, eu cumpri meu papel como pai. Agora, sabe o que eu me lembro? Uma vez eu fui fazer um velório na cidade do interior e cheguei lá, tinha um outro velório, tinha um caixão com um adolescente e uma mãe. E eu fiz o velório da família lá que pediu, do falecido lá, a família tinha pedido, ok, joia. Mas aquilo me incomodou, ver aquela senhora com aquela criança, aquele adolescente chorando copiosamente. E eu beirei ela lá e comecei a falar para ela e tal. Quando dei fé, eu estava pregando para ela no velório do filho dela. Fechamos ali, fiquei assim, comovido. Falei, não, vou te acompanhar até o cemitério, sozinha. Coloquei ela no meu carro, foi o carro da funerária, e nós fomos para o cemitério. Chegou lá no cemitério, e detalhe, essa mulher não parava de chorar o tempo todo. Chegou lá, oramos, pedimos, agradecemos a Deus pela vida dele, enterramos, ajudei até o coveiro, né, colocar lá, era só colocar a terra, não tinha esse negócio de fazer, fazia depois aquela construção. Peguei aquela querida irmã, coloquei no carro, levei para a casa dela, e ela não parava de chorar, meus irmãos. Cheguei na porta da casa, falei assim, minha irmã, a senhora não é da minha igreja, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Eu sei que esse momento é difícil,
mas a senhora é uma serva do Senhor e o Espírito de Deus, Ele nos consola e a senhora não para de chorar. O que está acontecendo? Ela falou assim: pastor, seguinte, esse meu filho foi criado na igreja, desde pequeno. Só que de repente, ele arrumou uns amigos e se afastou da igreja, começou a ser rebelde, eu tentando, meu marido não ajuda, porque não é crente, um traste. Falou assim. E esse menino se envolveu com a turma aí, e de repente começou a sumir dinheiro aqui de casa, e quando menos imaginou, ele já não dormia mais em casa, e eu desesperado atrás dele, conversando com ele, e nada. E de repente eu recebo a notícia que meu filho foi assassinado, pastor. E o que não me deixa em paz, eu não sei aonde a alma do meu filho está. Aliás, eu sei, pastor. Ele não está com o Senhor, porque tudo condiz com não estar com o Senhor. E é isso que me dói, pastor. Que eu vou para o céu e não vou ver meu filho lá, pastor. E de repente a gente está tão preocupado em ganhar dinheiro, em encher de diplomas no nosso escritório, e de repente sabe o que a gente está vendo? Os nossos filhos a passos largos, não indo em direção ao Senhor, mas para o inferno. Isso é sério. É sério. E aí de repente a gente chega a uma outra conclusão. Tá bom, pastor, eu vou chegar em casa, vou encontrar um marmanjo, e eu quero te dizer que nunca é tarde para começar a fazer isso. Nunca. A palavra do Senhor engloba todas as idades. E o nosso propósito é chegar diante de Deus e pedir sabedoria para a gente ensinar, ainda que os nossos filhos sejam adultos. E lá em Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça. Deixa eu te dar uma notícia. Ele dá. Dá. Com certeza. Gente, na minha cidade do interior lá, Juína, no Mato Grosso, um dia chegou uma senhora na igreja e aconteceu um negócio muito legal. Já estourou, eu tenho mais uns minutinhos? Tá, estou acabando. Essa senhora chegou e falou assim, depois do culto: pastor, preciso conversar com você. Você pode ir na minha casa, aliás, na casa do meu filho? Ela falou quem era o filho dela, uma pessoa muito influente na cidade. Falei: posso, vou lá, amanhã. Aí ela, no outro dia eu estou lá na casa dela, e ela falou bem assim: pastor, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu saí do culto, eu me converti, ela é aqui do sul, eu me converti e fiz um propósito com Deus. Ela tinha 82 anos. Eu tenho que falar disso para o meu filho. Filho dela com 62. Ela foi lá na cidade, tá? E naquele dia à noite, depois do culto, ela falou que queria conversar com o filho. E o filho, gente, barra de saia de padre, católico até morrer. E a mãe, sabe, o filho ama a mãe, pensa num cuidado. Aí a mãe falou assim: filho, começou a conversa com ele dizendo assim: eu tenho que te pedir perdão. Aí o senhor: perdão do quê, mãe? Meu filho, eu te ensinei tudo errado. Eu te ensinei tudo errado. Eu persisti num erro. E o Senhor Jesus abriu meus olhos. E eu quero pedir perdão porque eu errei contigo. E eu quero falar para você hoje que você não deve idolatrar santo. Eu quero dizer para você que não existe purgatório. Eu quero te falar que o batismo não salva. E ela começou a falar, e o homem falou assim: mãe, o que você está me falando? Estou te falando a verdade, meu filho. Só para encurtar a conversa, porque o meu tempo acabou. Todos os dias a gente manda mensagem para ele, e todos os dias ele diz: amém, pastor. 62 anos. Eu saí da cidade, e eu estou recebendo notícia que constantemente ele está indo na igreja. O seu filho não é exceção. Deixa eu te falar, começa.
Nunca é tarde para começar. Não interessa a idade do seu filho, não interessa as circunstâncias. Semeie no coração dele. E detalhe, peça ajuda para o Senhor. Faz o seu papel, mas faz na dependência do Senhor. O Senhor nos ajuda sim. Lance a semente e creia na ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. E quando você semear a palavra de Deus no coração do seu filho, esse é o teu papel, semear. Creia que o Senhor faz o resto. E eu encerro. Se tem alguma coisa, estou refrisando, que você pode levar para o céu, não é as coisas que você adquiriu aqui, não é o seu dinheiro. A única coisa que você pode levar são seus filhos aos pés do Senhor Jesus. Faça isso, você tem a bênção dele, você tem a ação do Espírito Santo dele, e o dia de começar é hoje. Peça sabedoria para ele e faça o teu papel, para que você faça igual Josué. Eu e a minha casa, não é serviremos, servimos ao Senhor. Que Deus te abençoe nesse papel e nessa tarefa de levar a sua casa aos pés de Cristo.